Pessoal, vamos começar a nossa aula número 4 de Assembly. Então, criando um novo arquivo, aula 4, ASM. Tá, e qual vai ser o conteúdo? Vamos pegar o conteúdo da aula 3, né, para evitar redigitação, e colar na, no arquivo novo aí, né? Claro, e aí fazer as modificações. Muito bem. Veja que aqui a gente usou o número 7 para ilustrar lá que o status de saída poderia ser qualquer número preferencialmente entre zero, ou qualquer inteiro entre zero e 255. Vamos tirar esse comentário e usar o padrão que é zero. Aqui é a mesma coisa, vamos usar o 0x80 aqui, que é o mais comum. Então precisa então ficar comentando. Tá. Veja, esse programa, o que ele faz? Ele simplesmente ele entra nesse ponto de entrada, que é o underline start, né? Tá vendo esse símbolo aqui? Esse símbolo ele é um rótulo, né? Normalmente, para os rótulos, a gente coloca os dois pontos logo depois do nome, né, do rótulo, ou logo após o símbolo. É o ponto de entrada. Então, o que faz o programa? Ele tem lá no ponto de entrada, ele já coloca uma certa syscall, né? No caso, aqui é a exit, no acumulador, coloca o argumento, que é o status de saída, a gente tinha definido como zero, aí interrompe e fala, ei, kernel, né? Pega lá a syscall, pega o argumento e realiza, tá? Simplesmente ele sai, não faz nada, só entra e depois sai. É isso. Só que agora a gente vai fazer um programa que ele faz alguma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação de saída, que é ele vai escrever alguma coisa na tela. Tá? Muito bem. Como que é? Então a primeira parte do programa vai ser a escrita que a gente pode fazer aqui. Olha. A gente pode dizer, por enquanto a gente pode fazer esse comentário aqui, a saída. Tá? Ou a gente pode pôr um rótulo aqui na frente. Mas vamos primeiro usar apenas o rótulo do ponto de entrada. Tá bom? Então, fica aqui como comentário só. Essa linha aqui já é o início da rotina de saída. Tá. E agora a gente quer uma rotina de leitura, né? Perdão, de escrita. Write. E como será a rotina? Provavelmente eu vou fazer assim: move EAX o número da syscall, né? E que é o número. Como que a gente sabe qual é o número da syscall ou da função de saída? A gente vai na nossa tabela, olha aqui, ó, nome da syscall e aqui é o número. Número este que é colocado em EAX. Tá? Então, por exemplo, a syscall exit, que nós já tínhamos feito, o número é 1. Tá, mas a gente quer a write agora. Então é o número 4. Tá bom? Então volta lá. A gente colocaria 4 aqui. Tá? Lembra que a gente disse que a gente quer evitar números sempre que possível. Tá? É, então vamos dar um apelido para esse número aqui. Eu vou ali na nossa tabelinha de constantes ali, ó. Eu vou adotar a seguinte convenção, que é muito comum. Constantes em maiúsculas, olha, tá? Qual é o nome que a gente quer? A gente quer sys.
Right. Na verdade, pode ser qualquer nome aí, tá? Eu estou colocando syswrite. E, e equivale, né, a 4, certo? Então aqui eu venho aqui, ó, venho e coloco syswrite. Tudo bem? Então, primeira coisa é colocar no acumulador, no EAX, o número da syscall, da função. Tá. Aí vamos olhar de novo. Essa função, essa syscall, ela tem 3 argumentos, olha. 1, 2, 3. A de saída tinha um só, né? Essa aqui tem 3. E quais são esses argumentos? Olha, como são 3 argumentos, o primeiro ela coloca em B, o registrador B, que é o arg0. Lembra, a contagem começa de 0. O arg1 em C e o arg2 em D. Então vamos guardar. O arg0 é o descritor padrão, FD, File Descriptor. Em C a gente vai colocar um endereço. Um endereço. E em D a gente vai colocar um tamanho, uma contagem, um número de bytes. Tá? Vamos voltar lá. Então a gente já sabe que a gente tem que colocar alguma coisa em B, alguma coisa em C e alguma coisa em D, que são os respectivos argumentos dessa função write. Vamos voltar aqui na. Aí, move ebx. Eu vou usar só espaço aqui. O que eu vou colocar aí? Eu vou colocar o file descriptor, tá? O descritor. E o que é esse descritor? Vamos à nossa biblioteca. Está aqui, olha. Quais são os descritores, os principais, né? Descritores padrão, que é o tal do FD, File Descriptor. 0 e 1. 0 para teclado e 1 para tela. Tá vendo? Teclado in, operação de input. Tela out, operação de output, de saída. Entrada, saída. Então, se eu vou escrever na tela, eu estou falando de saída, de output, né? Então é o número 1. Então eu vou copiar esse apelido aí, que é Standard Out, né? Aqui, ó. Opa, nós vamos no programa. Vou copiar aqui, ó. Oh, perdão. Acho que a área de transferência ficou com outro valor. Copiar. Pronto. Então, aqui eu poderia colocar o número 1, mas vamos colocar como não confundir esse número 1 com esse, tá? Esse aqui é o descritor de saída, que é a tela. Aquele 1 lá era o número da syscall, tá? Que é a syscall de saída. Porque depende de que registrador eu estou falando. Então, no B, o número 1 é o argumento para syswrite, né? No B eu coloco sempre o descritor padrão, tá? No caso eu vou colocar não, mas eu vou colocar std out, tá bom? O que é isso? É o FD. O FD aqui no caso é a tela, tá bom? Ok. E no C, tá? Esse aqui é o argumento 0, tá? Arg 0. Tá?
O que era mesmo no que a gente olha no C? Ah, um endereço de memória, tá? Então vamos lá. Eu vou pôr aqui primeiro em comentário, porque eu não sei como fazer ainda. Eu vou colocar um endereço aí, tá? E no EDX, né? Lembra? Faltou a vírgula aqui em cima. Tá. O EDX eu coloco um número, né? Um tamanho. De novo. Aqui, ó. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um número de bytes. Uma quantidade, tá? Um número, uma quantidade, um tamanho. No caso, vai ser o tamanho da string, oi mundo. Tá? Porque nós vamos escrever na tela oi mundo, a mensagem, o famoso hello world. Então, se eu vou escrever, eu uso a syscall de escrita, write. O argumento dela, o primeiro argumento, o arg0, é o descritor padrão, que é a tela. Então, é esse número aqui, standard, standard out, tá? E o terceiro, o segundo, o terceiro registrador, no caso, eu coloco o segundo argumento, que é o arg1. Arg0 é o primeiro, arg1 é o segundo. Eu vou colocar um endereço. E no quarto registrador, que é o registrador D, eu vou colocar o terceiro argumento, que é o arg2. A contagem começa em zero, tudo bem? Tá. É, muito bem. Como que o. Que endereço é esse? Agora vem a parte mais legal, mais importante, e é o ponto de virada, né? Que nós vamos começar a trabalhar com a memória, com endereços, tá? Uh, Se fosse uma linguagem de alto nível, eu faria alguma coisa desse tipo, olha, string igual oi mundo, ok? Então, o que que eu fiz? É como se esse é um rótulo, né? É o identificador, é o nome de uma variável. É, e geralmente, né, pelo menos em C, esse nome, esse identificador, ele se refere a uma posição lá da memória, né? Um lugarzinho da memória onde ele vai guardar uma informação, que é o imundo, tá? Um valor, né? Tá? Um literal, no caso textual, um texto, uma string. Ele vai colocar lá, né, nessa posição, nesse endereço de memória. E a forma é atribuição. Tá? Então aqui eu estou definindo a variável string, ou seja, eu estou declarando o nome string e o valor, ou seja, eu estou inicializando com o valor oi mundo. Tá, mas como que eu faço isso em assembly? Tá? A primeira coisa, então eu vou escrever string, que é o rótulo. Vou dar espaço aqui e deixar isso aqui comentado. Tá? Então a primeira coisa, o nome ou rótulo. Esse é um símbolo que se refere a um endereço. Tá? Por isso eu coloco esses dois pontos aqui. Ó. Tá? Isso aqui a gente chama é um rótulo. É um rótulo para o endereço. Tá? E como que eu atribuo, né? O que, que eu vou colocar nesse endereço? Aí vem aqui, ó, é uma pseudo-instrução. Eu chamo pseudo-instrução porque ela não é uma instrução envolvendo registradores aqui, por exemplo, na área de código. Ela vem numa área que é de dados aqui, tá? Então, DB. D é de define. Vamos deixar aqui, ó. Define bytes. B é de byte.
Então eu uso o dB, é como se fosse esse igualzinho aqui, olha, esse sinal de atribuição. E aí em seguida o valor. Vou aproveitar, vou copiar aqui, ó, com espaço, tá? Pronto. Então, basicamente eu fiz isso, ó, string, né, atribuição com o valor oi mundo. Aqui pode ser, tanto faz aspas simples como aspas duplas. E como nas outras linguagens, em Python, por exemplo, se eu quero que o conteúdo tenha aspas, assim, por exemplo, olha, tudo tem que estar envolvido num outro tipo de aspas. Ou seja, se eu usar aspas duplas, lá dentro eu uso a simples, tá bom? Mas vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aonde a gente estava. Pronto. Oh, ficou dois ali no final. Aqui, ó. Pronto. Muito bem. Então a gente já tem o endereço é string. Pronto. Certo? String é um endereço. Tá? E nesse endereço, a partir desse endereço, eu vou ter caracteres. Né? Como eu estou falando de caracteres, eu defino que ali serão bytes, ó, dB. Vamos aqui na nossa cola 2. Quando eu estou falando de bytes, um byte são 8 bits. E eu estou falando de caractere. Quando é um caractere, ou então um inteiro de só de 8 bits, né? Um inteiro pequeno, não pequeno, um inteiro de 8 bits. Porque o short int é de 16, né? Tá, mas vamos focar nessa linha aqui, ó. Eu vou colocar caractere, eu preciso de. O tamanho necessário é um byte. Para cada caractere é um byte. Por isso que eu usei aqui B. Tá? Byte, ó, esse Bzinho de byte. D é de define, ou define, e B é de byte. Tudo bem. Então, aí qual que é o número de bytes? Aí é só contar, olha. Um, dois, três. Só que vamos colocar um espaço? Tá. Então, de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então vamos lá. Eu falei que a gente vai evitar números, mas por enquanto, como um pequeno passo, como a gente está falando de número de bytes, vamos deixar por enquanto esse número aqui, que é o tamanho da nossa string. Depois eu vou dar um apelido, eu vou dar um jeito aqui, primeiro, dele calcular automático, não tem que a gente ficar contando aqui, e também dar um apelido, aí para a gente põe aqui o apelido e sem ter que fazer conta. Mas deixa para a próxima etapa, tá bom? Então eu acho que está pronto. Olha, então eu tenho esse segmento aqui, esse trecho que é da escrita e depois o trecho de saída. Vamos ver se funciona. Vamos salvar. Vamos abrir o terminal. Pronto. E agora, lembra da nossa colinha? A primeira cola, aliás, essa aqui, ó. Então eu vou pegar aqui o comando para montagem. Tá. Eu substituo. Aí. Eu substituo prog
pelo, pelo nome do arquivo, é aula 4. Pronto, montou. Não deu aviso, não deu erro. Agora eu vou pegar a instrução aqui, o comando para linkar, link editar, né? Ou ligar. Vou substituir aula 4. E vamos fazer a ligação. Pronto, não deu nem aviso nem o erro. Então a gente já na primeira etapa criamos o objeto e na última etapa a gente criou o executável. E se criou o executável, vamos executar. Então ponto barra aula 4. Não executou, ou melhor, não fez nada, né? Olha, por que não fez nada? Ah, muito bem. Veja, é importante. Errar é muito importante. É uma etapa fundamental no aprendizado. O que nós esquecemos aqui? Foi muito bom ter esquecido. A gente esqueceu de incluir a interrupção. Ou seja, nós não requisitamos RQ nenhuma chamada de sistema para o kernel. Por isso que ele não escreveu. Então vamos lá. Syscall RQ, né? Eu vou até colocar aqui, a gente já sabe, mas é a chamada, chama kernel para executar escrita, ou write, tá bom? Vamos salvar. E aí, vamos limpar nossa tela, nosso terminal, e de novo vamos repetir. Pronto. Agora o LD. Ok. Agora vamos rodar. Olha lá. Ele imprimiu o imundo. Hum, mas veja, aqui tem um problema. Ele não mudou de linha, né? Tá vendo que depois ele imprimiu e voltou aqui o prompt aqui do terminal sem o nova linha. Claro, a gente não disse aqui para ele, olha, depois no final lá da string coloca a nova linha. A gente não colocou. Ah, vamos colocar então. Agora sim, é uma etapa também muito interessante. É, Como que eu coloco nova linha? Eu não posso fazer isso, olha. Em outras linguagens eu poderia. Algumas, inclusive, para interpretar o caractere de escape de nova linha, né, que é uma sequência de escape, que é a barra invertida e algum caractere, no caso N, de new line, no caso também conhecido por como fala? Line feed, LF, line feed. Tá? É, então, repetindo, tem linguagem que não aceita a sequência de escape entre aspas simples, mas aceita em aspas duplas. Não é o caso também do assembly. Aqui também não adianta, pode ser tanto aspas simples como aspas duplas, não vai funcionar. Como que funciona? Aí eu vou mostrar aqui algumas possibilidades e depois a gente escolhe uma definitiva, tá? Ah, digamos uma muito simples, mas que você mal vê por aí, difícil você ver, é o seguinte: existe um outro delimitador que chama, eu vou escrever aqui do lado, ó, back code, também conhecido por perdão, crase ou acento grave. Como é que é isso? Vamos lá.
Olha. Olha lá. Tá vendo que são duas crases, uma seguindo a outra aqui, ó. É que quando eu coloco uma, ele já coloca a outra de fechamento. Lembra que se eu colocar aqui aspas simples, ele já coloca a de abertura e de fechamento. Se eu colocar as dupla, ele já coloca a simples e a de fechamento. Então, só voltando. Agora sim, ó, barra N. Pronto. Vamos ver se vai funcionar? Essa é a primeira forma. A primeira coisa, salvar. Aqui ele dá. Aqui, quando eu terminei de salvar, ele deu esse erro. É como se fosse, olha lá, um erro de sintaxe. Ó. Vamos ignorar por enquanto, tá? E vamos montar e ligar e rodar. Tá? Ah, vamos limpar aqui primeiro. Sim. Vamos montar. Vamos ligar. Agora sim, vamos rodar. Ah, ok. Vamos lá. Por que não funcionou? Tá vendo? Continua sem a nova linha. Tá. De novo, errar é fundamental para progredir. Tá? Você pode até, digamos assim, falsamente, ilusoriamente, progredir sem errar. Mas não vai ser um progresso, vamos dizer, consolidado, estável. Nós vamos entender, quer ver? Olha. Por que, que não funcionou? Porque, veja, o número agora de bytes não é mais 10. Eu tenho que reservar mais uma posição para esse caractere aqui, ó, que ocupa um byte também. Então, por exemplo, olha, não são 2 bytes, tá? Barra N dentro das crases aqui, ó, dentro de acentos graves ou de back quotes, né? É, aqui é um byte apenas. Então, eu vou aumentar aqui, ó, 11. Vamos salvar de novo. E não vamos nos preocupar com essa linha aqui, está dizendo que houve um erro de sintaxe no NASM. Vamos, por enquanto, ignorar isso aqui. Então vamos salvar. A gente atualizou lá o número de bytes a ser escrito, a ser enviado para a tela. Né? Uh, vamos só abrir espaço aqui, fica melhor. Pronto. Uh, vamos dar o clear, limpar a tela. E agora sim, vamos montar, vamos ligar, vamos rodar. Olha lá, resolveu. Então, atingimos o nosso objetivo. A gente escreveu na tela o nosso Hello World. Oi, mundo. Ok? Tá. Vamos tentar, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que a gente. Que é interessante a gente evitar números. A gente pode ir na nossa biblioteca, vamos dar um apelido então para. Aliás, tem dois. São duas coisas, tá? Esse número aqui se refere ao número de bytes, tá? Que a gente falou, olha, em vez de usar esse número, a gente pode colocar um apelido e também a gente pode deixar de ficar contando caracteres. Como que a gente faz isso? Ainda não é o caso de olhar ali, ó. Primeiro, vamos definir uma outra, agora sim uma constante, que seria ó, string lengths. Tem gente que deixa só o LN, tanto faz. O que eu quero dizer é que é um comprimento da string. Como que eu faço? Tem um truque. Eu vou usar esse símbolo menos o nome da,
da variável, né? O menos o nome do rótulo aqui, tá? E aí eu vou colocar aqui no lugar do 11. Ah, faltou uma coisa aqui, ó. Como é? Eu tenho que usar dessa forma aqui, ó, tá? É como esses aqui, que é uma. Na verdade, esse aqui é uma constante e não é. Peraí, como assim? É ou não é? É uma constante porque depois que eu já defini aqui a minha string, aqui vai representar o tamanho da string, né? Só que, claro, se eu modificar a string, esse valor vai modificar. Então, nesse sentido, ele não é propriamente uma constante. Então vai depender assim. Se eu mudo a string, aí ele muda. Se eu não mudo, não. Então, eu defino com igual e não vou usar maiúscula justamente por essa ambiguidade aí, tá? Ele é e não é uma constante. Mas não vamos se preocupar, vamos só ver se vai funcionar. Então, no lugar do 11, eu coloco string lengths, né? Ok. Só para ficar mais bonitinho, vamos deixar alinhado aí os comentários, olha. Pronto. Aqui que houve? Ah, ok. Aqui também. Tudo bem? Então continua com aquele erro ali que de sintaxe, um aparente erro, e que a gente vai arrumar depois. E tem a novidade que é nós queremos evitar aqui números na região do código e portanto a gente deu um apelido para esse número e de quebra a gente tem uma forma aqui de calcular já o tamanho da o tamanho alocado, né, em bytes, lá na memória rotulada pelo por esse símbolo aqui, string, tá bom? Vamos salvar e vamos rodar. Ctrl S, salvou. De novo, vamos esconder os arquivos, vamos liberar aqui a área. Clear, para limpar. Pronto, vamos montar e vamos ligar. E vamos rodar. Pronto, funcionou. Tudo bem? Como já passou de meia hora, vamos parar por aqui e na próxima aula a gente pode resolver mais alguns probleminhas. Tá? Não é bem um problema, vamos aprimorar o nosso código. Tá? O que nós vamos fazer? A gente vai evitar esse erro aqui, né, no editor aqui, olha, né? E basicamente é isso. E a gente também vai dar nome para esses trechos de código aqui, ó. O trecho de escrita e o trecho de saída. Tudo bem? Então tá. Eu sei que pode haver muitas dúvidas. Querendo, por favor, pergunte que eu vou ter prazer em responder. E vamos aguardar a próxima aula. Grande abraço. Cuidem-se. Feliz ano novo para todo mundo.